E começa a valer a partir do dia 11 de março uma resolução do Conselho Federal de Medicina com novas regras para publicidade médica. A CEO da Moema Medicina do Trabalho e especialista em marketing, Tatiana Gonçalves, é a nossa entrevistada para explicar as mudanças que vão afetar os negócios do setor médico. Tatiana, seja muito bem-vinda ao Jornal do Empreendedor, segunda edição. Um bom dia para você. Vocês me pediram algumas alterações importantes agora em relação à médica. Eu vou separar aqui, eu separei algumas coisas que eu acho que são bem relevantes, tá? Primeiro, os médicos agora podem falar sobre preços e campanhas e formas de pagamento. Então, isso aí traz um novo cenário para a publicidade, uma vez que a gente não podia falar de preço. Você não entrava numa clínica, ela não podia divulgar preços, formas de pagamento, condições. Então, hoje, o médico, a partir de 11 de março, o médico já pode fazer essa promoção. Claro que isso tem que ser feito com muito cuidado, muita cautela, até para o médico não entrar num leilão de preços de consultas e procedimentos. Ele perde no momento que ele começa a entrar nesse leilão e não consegue explicar para o paciente quais são os diferenciais dele. Então, todas essas regras, elas têm que serem usadas a favor do médico e do paciente. Uma outra alteração que é muito significativa é em relação à forma que o médico tem que se apresentar, inclusive no que tange às especialidades, tá? Então, o médico, na hora que ele for fazer o perfil dele ou divulgar, ele tem que falar se ele é um pós-graduado com o RQE ou se ele só fez a pós-graduação. Então, vou trazer aqui um exemplo para vocês. Às vezes, o profissional, ele fez a pós-graduação, por exemplo, em cardiologia, mas ele não tem a prova do título, ele não tem o RQE. Então, ele não pode se denominar um cardiologista, ele tem pós-graduação em cardiologia. E isso faz toda a diferença. Então, ele tem que sinalizar qual que é a real situação, qual que é o real status dele. Então, se ele for falar que ele é pós-graduado em cardiologia, o conselho fala para ele colocar em letras garrafais não especialista. E se ele for um cardiologista, ele é obrigado a colocar o número do RQE. Tá? Isso é importante até para o nosso paciente saber até onde o médico pode ir e não confundir as especialidades. Outra situação que foi aberta é a questão das selfies, né? Claro que o médico ele tem que ter muita cautela, muito zelo, não usar essas imagens de uma forma sensacionalista. Mas no que tange às redes sociais, que é o que mais entrou aí em vigor e mais coisas diferentes que o médico pode fazer, eles falam que agora ele pode fazer selfie e, muito importante, ele pode fazer o famoso antes e depois, que para a classe médica era proibido. Você pode reparar que você consegue ver antes e depois de procedimentos de estética ou outras coisas, mas mais de outros profissionais da área da saúde. Hoje o médico, ele pode fazer, então isso é um grande avanço para a publicidade de médica. Porém, ela tem que ter aí uns cuidados na hora de ser feitas. Por exemplo, diferente de outros profissionais, não pode usar filtro, essa imagem não pode ser manipulada, tá? Deve ser de uma especialidade que o médico detém ou a pós-graduação ou de fato o RQE. Ela tem que ter um caráter não só comercial, mas ela tem que ter um caráter educativo. Então, ele tem que falar do antes, ele tem que falar do tratamento, ele tem que falar do resultado e, inclusive, ele deve citar, o conselho pede para você citar, possíveis resultados não satisfatórios. Olha que diferente, né? Importante também a gente falar dessa cautela no uso de imagens, inclusive de mostrar o paciente, tá? Outra coisa diferente que aconteceu agora é a liberação dos vídeos, né? Então, eles dão algumas regras, principalmente na questão das redes sociais. O médico, ele não pode fazer um vídeo ao vivo fazendo um procedimento, porque ele tem que preservar a imagem do paciente, tá? Uma outra questão importante que eles falam é a questão do vídeo feito por terceiros, isto é, por uma equipe profissional. Eles liberaram a questão da imagem e a filmagem somente para parto. Porém, para fazer um procedimento, o médico ele pode filmar com a equipe dele e depois editar essa imagem com o cuidado que a gente vem falando muito,
do sigilo do paciente. Tem que ter muito cuidado nessas promessas. Qual que é todo o fundamento dessas regras? É preservar a imagem do paciente, mas também não garantir, não fazer promessas que o médico não pode cumprir, mesmo porque não é uma ciência exata, né? Então ele não pode falar, você vai ficar assim, vai ser desse jeito, você vai ter esse corpo ou essa estética. Então, como existem variáveis, o médico não pode fazer em nenhum tipo de publicidade a promessa de garantia daquele resultado, tá? Outra diferença que agora o médico vai poder utilizar são os depoimentos dos pacientes, né? Depoimentos e fazer o repost. Ele vai poder fazer com cautela também, porém não usando termos superlativos, né? Então, o paciente foi no teu consultório, gostou de um tratamento. Na hora que você for fazer um repost, se você vai usar essa comunicação, você tem que ter um tom mais sóbrio. Você não pode falar, ele é o melhor médico, você vai ficar assim, ele é o único da cidade. O conselho ainda continua com algumas regras, inclusive para fazer uma publicidade justa para todo mundo. Outra questão importante que a gente trouxe aqui para vocês é mostrar o ambiente de trabalho e os equipamentos e tecnologias. Antigamente o médico não podia, não é que eles não faziam, não podiam falar, olha, esse equipamento só eu que tenho, é o único, é o exclusivo, é o melhor. Hoje ele pode sim mostrar os equipamentos, porém, desde que liberados pela Anvisa, tá? Outra coisa bacana aqui para a gente terminar é falar sobre o médico, sobre o garoto propaganda. Ele continua não podendo ser um médico para divulgar marcas e medicamentos, porém, ele pode agora falar sobre um estabelecimento médico, onde ele trabalha, ou até, por exemplo, de algum plano de saúde. Isso antigamente não podia. Perfeito. Tatiana Gonçalves, eu quero aqui imensamente agradecer sua participação conosco ao vivo no Jornal do Empreendedor, segunda edição, trazendo aí todas essas novidades para os trabalho, né, dos médicos com a publicidade. Tá bom, agradeço vocês pelo convite.